Então vamos falar da primeira palestra de hoje. Eu vou inicialmente apresentar esse grande palestrante, um cara que está desde o começo dessa jornada, um executivo que eu conheço há quase 10 anos, que eu tenho admiração. Cada palestra dele realmente é uma aula. Ele é diretor-presidente da CETEC Consulting Group e diretor de inovação do Escape 60. Consultor internacional e Master Black Belt com mais de 20 anos de experiência em Lean Six Sigma, inovação, gestão empresarial e supply chain. Doutor em engenharia de produção pela Escola Politécnica, a Poli, da USP, onde lecionou por 10 anos. Master of Science em engenharia e administração pelo Technion Institute of Technology. É comentarista do programa da Rádio Eldorado, Eldorado Gestão, e autor do livro Explosão da Inovação. Como eu disse, é participante e acredita no propósito deste congresso desde a sua primeira edição como palestrante e patrocinador. É com grata satisfação que falo e digo, para abrir o congresso, falando sobre a palestra Visão Integrada de Lean Six Sigma, Escalabilidade, Governança e Digitalização. Senhoras e senhores, muita honra, eu chamo o meu caríssimo Márcio Abraham. Uma salva de palmas. Pessoal, bom dia! Muito prazer estar aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Clóvis, ao Six Sigma, ao Sérgio, e ver muitos amigos que às vezes a gente fica um tempo sem se encontrar, a gente aproveita esse fórum maravilhoso para poder rever pessoas que a gente conhece e teve a oportunidade de trabalhar também. Gente, há 3 anos, eu fiz uma palestra falando sobre integração de excelência operacional com inovação. E falava que as coisas começam a cada vez mais se integrar. Há 2 anos, eu falei sobre o papel da excelência operacional nas empresas, e falei que nós somos quase como profissionais da saúde para a excelência operacional. A gente trata da saúde empresarial. E no ano passado, a gente fez até uma cápsula do tempo, que essa me comprometi a esperar 2 anos. Então, ano que vem, abriremos essa cápsula do tempo aqui, nesse congresso, falando sobre uma visão de futuro e reforçando que, hoje em dia, na verdade, a visão de longo prazo ela já não é mais 5, 10 anos. A gente está falando de 2 anos, que já é considerado longo prazo, porque as coisas são mais aceleradas, são mais rápidas. Na palestra de hoje, a gente vai falar de maturidade e referência dentro de excelência operacional e Lean Six Sigma. Quando a gente fala de Lean Six Sigma e excelência operacional, só para contextualizar, o grupo que está aqui, né, todos os profissionais que estão aqui, de alguma forma tem algum vínculo com a excelência operacional. Alguns trabalham mais com Six Sigma, alguns mais com Lean, alguns mais com agilidade. Então, quando a gente fala de excelência operacional, a gente está trazendo o conceito mais amplo e mais aberto dentro da integração dessas metodologias. Beleza? O foco aqui tem um viés para Lean Six Sigma, mas a gente vai falar de uma forma mais ampla de excelência operacional. Eu acho que alguns de vocês conhecem essa lenda do Sísifo. Sísifo é um personagem importante da mitologia grega, que era um dos humanos mais astutos, ou o humano considerado mais astuto dentro, né, do reino dos deuses. E ele desafiava os deuses, inclusive conseguiu escapar da morte 2 vezes. Mas, quando pegaram ele de vez, ele foi condenado a levar uma pedra de bronze, morro acima, para a eternidade. Então, o desafio dele qual que era? Pegar essa pedra, levar morro acima. Quando não aguentava mais, o peso ficava muito insuportável, a pedra caía, rolava lá para baixo e tinha que subir de novo. Essa lenda, e a gente fala muito sobre essa questão do Sísifo, ela é muito preocupante e desafiadora quando a gente fala de jornada de excelência operacional.
Dê uma olhada nessa figura aqui. Muitos de vocês já viram o ciclo PDCA rodando para cima e trava com padronização. Se por acaso alguns de vocês estiver vendo metade de uma curva normal, é vertigem, tá? Beleza? Temos um desafio de buscar a excelência, chegar lá em cima. E um dos grandes problemas que a gente vê e tem encontrado é justamente a dificuldade de sustentação de levantar essa pedra. Muitas das empresas com as quais a gente tem contato, quando estão num momento bom, positivo, tal, a pedra está lá em cima, por algum motivo não conseguem dar sustentação. E a pedra desce. Rola, às vezes, até lá embaixo, ou desce um pouco na montanha. Mas esse é um desafio, gente, muito, muito, muito grande. Porque eu tenho que, na verdade, fazer esforços constantes e garantir que essa pedra não vai descer. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Eu estou falando aqui, quando a gente começou a jornada de consultoria de Six Sigma e tal, era anos 90, de lá para cá a gente já teve contato com milhares de empresas. Empresas de referência que tiveram a bolinha caindo, empresas que estão no começo da jornada, empresas que estão no meio, empresas que estão batalhando para segurar a bola. Mas uma coisa é certa, todos vocês aqui brigam para sustentar essa bola e fazer com que ela suba. Todos vocês aqui. Agora, a pergunta é, o que eu tenho que fazer para levar essa bolinha lá para cima? Qual que é o desafio efetivo, né? E, gente, não é um desafio simples. Tá? Se fosse simples, não precisava de vocês. É complexo. Assim como a gente fala, poxa vida, né? Porque a metodologia é muito complexa, é difícil. Gente, resolver problemas complexos demanda estudos complexos. Não adianta querer resolver um problema difícil, né? A gente faz uma reuniãozinha aqui, né? Just do it. Vai lá e faz. Não é assim que as coisas acontecem. Então, as empresas, elas vivem num mundo complexo, difícil, a gente já falou tantas vezes sobre isso, né? E superar as adversidades, os problemas, as oportunidades, tudo aquilo que a gente enxerga como potencial. E existe algo que eu diria para vocês que é inquestionável. Excelência operacional traz resultado. Muito resultado. Eu não conheço nenhuma empresa das milhares que a gente tem contato, que não tenha tido resultado com excelência operacional. Traz dinheiro, traz saving, traz última linha, traz conhecimento, traz entendimento dos processos, traz mudança cultural. É tudo de bom. Mas não é uma briga fácil, né? Não é tão simples assim. Mas qual é a dificuldade que existe em implementar, desenvolver e sustentar a excelência operacional se é tudo de bom? Porque não é fácil. Simples assim. E se fosse fácil, qualquer um faria. E mais, existe mudança nas empresas? Existe mudança de gestão, existe mudança de visão, existem novas estratégias que muitas vezes colocam em questionamento algumas das visões que existem sobre a implementação da excelência operacional. E, às vezes, esse calço, ele simplesmente é retirado. Simples assim. Tirou. Então, o que nós temos que fazer para evitar esse movimento? Então, a primeira coisa, o que significa aquela bandeira lá em cima, no topo? O que ela representa?
ela representa a maturidade plena da implementação da excelência operacional. Márcio, quantas empresas você conhece que estão no topo? Nenhuma. Eu não conheço. Vocês conhecem alguma? Eu não conheço nenhuma que está lá no topo. Porque o desafio é permanente. Na verdade, quando a gente estiver se aproximando do topo, o topo vai para outro lugar. A montanha aumenta. A referência muda. Sobe. Eu tenho novos métodos, eu tenho novas referências, eu tenho novos estudos, eu tenho novas metodologias para implementar e fazer com que eu tenha melhores resultados. Então, isso é dinâmico, não é algo tão fixo como a gente observa aqui. Tá? E para isso, né, a CETEC tem e desenvolveu, eu vou passar rapidamente sobre isso aqui. Né, é um modelo de gestão de excelência operacional que leva em consideração vários aspectos, incluindo cultura, metodologia, ambiente, foco em resultado, etc. Esse modelo ele já foi testado várias vezes e, na verdade, a gente busca, por meio desse modelo, garantir a evolução sistemática dentro da empresa para que ela continue subindo morro acima. E também, nós temos aqui o que a gente chama de framework de integração, que é quando nós consideramos todas as metodologias que fazem parte da excelência operacional, hoje, tá certo? Dentro da nossa visão. Então, Márcio, deixa eu entender um pouquinho. Quer dizer, então, que eu posso ter uma trilha focada em design? Sim. Não é? A gente tem foco em inovação, não é isso? A inovação está integrada com a excelência operacional. Eu posso ter uma trilha focada em melhoria, eu posso ter uma trilha focada em entrega, eu posso ter uma trilha focada em gestão de processos. Cada necessidade que a empresa tem, ela tem um caminho alternativo para seguir. Tá certo? Nem sempre a mesma metodologia é que vai servir para tudo que eu vou trabalhar. Eu preciso entender qual é a melhor adequação e fazer esse uso. Tudo bem? Depois, vai ter uma palestra específica do Luiz Christophe, que está aqui, falando sobre governança, ele vai abordar com mais detalhes essas trilhas. Mas eu só estou explicando para vocês o seguinte. A coisa é grande. Tem muita coisa para fazer. E o que vocês precisam fazer para mover a pedra? Qual é o caminho dessa jornada de excelência operacional? Tá fácil, gente. Né? Contratem pessoas fortes. Eu tenho algumas recomendações. Né? Certo? Então, assim, né? Apesar de ter os seus pontos fracos, a gente tem o Superman, nós temos o Hulk, né? O Popeye. Se não der certo, né? Vamos chamar o sogro do Sísifo. Para quem não sabe, o Atlas é sogro do Sísifo, que tinha que levar a pedra morro acima, mas o Atlas tinha que sustentar o mundo apenas, certo? Nas costas. Ou com magia, né? Tá certo? Então, assim, o desafio é simples. Mas, quem é o herói que vai ter que fazer essa jornada é você. Vocês que estão na frente da excelência operacional. Mas, Márcio, eu não sou o gestor principal. Você é o influenciador. Você é aquele que está na frente da responsabilidade de fazer com que a bolinha suba. E essa responsabilidade não é pequena. Ela é grande. Isso envolve, entre outras questões, visão de médio e longo prazo. O que eu quero com a excelência operacional? O grande problema é que, às vezes, essa jornada que eu mostrei com a bolinha subindo, ela acaba sendo míope. Míope por quem leva a bolinha. Eu estou querendo chegar ali. Claro, eu tenho que ter metas intermediárias, é fundamental. Mas eu não posso perder a visão de onde eu quero chegar, a visão do todo. E esse desafio, gente,
é algo que demanda entendimento, reflexão, escolhas estratégicas que vocês vão ter que fazer. E eu tenho certeza que esse grupo aqui é bastante heterogêneo, e eu já falei, tem gente aqui que estamos trabalhando já no modo avançado, a gente está nos fundamentos, a gente está numa fase intermediária, agora a gente está testando aí, fazendo um piloto, né, com alguns projetos. É muito diversificado. A pergunta que eu faço para vocês é, vocês têm clareza de onde vocês querem chegar? Está claro para vocês? E esse é meu desafio hoje. É fazer com que vocês reflitam sobre onde vocês querem chegar. Porque vocês não são os super-heróis, mas vocês vão ter que carregar a bolinha. E de forma inteligente para que ela não caia. Mas, Márcio, não depende só de mim. Sim, já entendemos isso. Eu já sei. Mas vocês têm um papel fundamental. Certo? Então, o que eu queria trazer para vocês? Eu, na verdade, discutindo com todo o pessoal da CETEC, a gente andou refletindo sobre algumas questões, sobre o que caracteriza uma empresa numa boa condição de implementação de excelência operacional. E a gente fez um resuminho aqui. Tá? A gente trouxe 15 aspectos que caracterizam uma empresa que está numa boa condição. Tá bem? Então vamos lá. Primeiro, a liderança apoia. É importante ter o apoio da liderança? Não é nada, mas é 100%, né? Tá certo? Sem apoio da liderança é difícil sempre. Eu tenho uma estrutura dedicada de gestão. Eu não tenho uma estrutura parcialmente dedicada. Mas Márcio, a gente está no começo, a gente está testando, faz sentido. Ótimo, eu não acho que é ruim ter uma estrutura parcialmente dedicada em algum momento. A pergunta é, qual é a visão que vocês têm? Certo? Eu faço de forma estruturada a gestão de todos os projetos desenvolvidos. Perfeito. Tenho a forma de acompanhar, de monitorar, de gerenciar. Eu seleciono projetos. O que significa isso? Eu identifico de forma estruturada como que eu vou capturar projetos para poder desenvolver. Então, para o ano que vem, agora, 2024, a gente vai começar um novo ciclo, uma nova onda. Quais são os projetos que a gente precisa trabalhar? Então, vamos trabalhar e pensar e selecionar esses projetos. Eu tenho indicadores mensais que me sinalizam como está a evolução da minha gestão. Tanto em termos de resultado, como em termos de desenvolvimento e eficácia dos projetos. Eu tenho tudo isso gerenciado e monitorado. Eu divulgo os eventos que são tão importantes para o sucesso da organização e para o sucesso da implementação. Então, nós temos, por exemplo, os Toll Gates, que são os eventos clássicos de apresentação intermediária e final dos projetos de melhoria. Temos os projetos cujo objetivo é certificar. Beleza? Então eu faço o projeto, desenvolvo esse projeto, e eu tenho como expectativa, no final, certificar, entre outras coisas, os belts, não é isso? Então o pessoal está fazendo um treinamento de Green Belt, no final está fazendo o projeto enquanto faz o curso, e vai certificar no final. Eu tenho seleção desses belts. Puxa, que projetos que eu quero, quem que eu quero que seja treinado, eu vou lá e seleciono, com base nas características que acho que o pessoal tem. Eu vou dizer, esse cara vai fazer, aquele cara vai fazer. Eu tenho um crescimento controlado, para garantir que a coisa não vai fugir de controle. Certo? Vou fazendo passo a passo. Eu tenho uma gestão
muitas vezes por planilha, do que o pessoal está fazendo, o que está entregando, o que não está, os projetos desenvolvidos. Eu tenho um histórico de todos os projetos desenvolvidos. Eu garanto que os projetos sejam concluídos e disponibilizados. Eu uso os métodos, entre eles o DMAIC, que é o mais clássico do Lean Six Sigma, tá certo? Tem outros aí. Eu uso tudo isso como apoio para a estratégia e eu tenho que garantir aderência metodológica. O que é isso? O pessoal cumpre o que está dito na metodologia. Isso é bom. É bom. Existe um livro que eu gosto muito, inclusive é um estudo, a gente está falando dos livros, né, Clóvis? Existe um estudo que foi feito há alguns anos, por um cara que eu respeito muito, que o estudo foi muito bem estruturado, que é o Jim Collins. Ele fez 2 livros. Né? Uma empresa, né, um livro chamado Built to Last, ou seja, empresas feitas para durar, e o outro, Good to Great, que é empresas feitas para vencer. Qual a diferença das empresas, né, feitas para durar para vencer? Na verdade, ele fez um estudo separado, tal, e nos 2 casos ele tinha uma base de comparação entre empresas boas e as empresas great, as empresas de referência. E o que eu quero desafiar vocês é justamente isso. Eu quero mostrar o que seria uma empresa de referência. Porque isso é bom. Mas será que é ideal? Márcio, para. Se eu tivesse tudo isso que você está falando, eu estaria feliz. Será que é o ideal? Será que é suficiente? Então, eu resolvi trazer aqui para vocês uma outra referência, que é uma referência num outro patamar. Então, a primeira coisa, a gente falou sobre liderança, né? Liderança apoiadora. Apoia. Eu não quero só uma liderança apoiadora. Eu quero uma liderança que patrocine. Eu quero uma liderança que esteja à frente. Eu quero uma liderança que puxe a excelência operacional. Tá certo? Porque senão é aquela coisa. Estamos empurrando a bolinha e a liderança está lá aplaudindo. Ó, fazendo um bom trabalho, hein? Parabéns. Isso é bom? É bom. Mas não é suficiente. Mas, Márcio, novamente, não sou eu o CEO da empresa, né? Eu não estou no C-level da organização para tomar essa decisão ou para garantir que ela seja patrocinadora. Não, vocês não são. Mas vocês são influenciadores. E vocês têm que ter clareza do que se espera. E parte desse processo é uma venda interna de tudo isso. Se vocês não tiverem capacidade de vender, vocês vão empurrar sozinhos. Certo? Então, esse é um ponto importante. E tem que ficar muito bem caracterizado e registrado. Lembrem-se disso. A liderança, ela deve ser patrocinadora. A gente fala tanto do termo sponsor, né? O cara é sponsor do programa ou do projeto. E às vezes fica no nome só. Não na atuação efetiva. Segundo ponto. Estrutura dedicada. Eu nem falo da estrutura parcialmente dedicada, porque aí não é nem bom. Tá? Mas aqui, pessoal, a gente fala de protagonismo. Isso é palavra-chave para qualquer coisa hoje. Eu tenho que dar destaque à excelência operacional da empresa. Isso precisa ser entendido, priorizado, reconhecido. Conforme eu sou mais protagonista, eu tenho maior probabilidade de trazer esse patrocínio, porque aquilo que a gente já falou antes. Alguém tem dúvida que traz resultado? Alguém aqui
tem dúvida que traz resultado? Levanta a mão, se alguém tiver dúvida que traz resultado. Ninguém teve coragem de levantar a mão. Traz, e é muito resultado. É muito. Tá? Gestão de projetos, eu vou olhando o projeto e tal, só que a minha expectativa é escalar, é ter cada vez mais projetos de uma forma mais ampla que permeie a organização. Eu tenho que ter foco na gestão do portfólio. Olhar qual é a composição dos projetos, como é que todos estão caminhando, fazer uma gestão integrada. Ah, mas Márcio, é só de excelência operacional? Não. Aqui a gente fala de projetos de inovação, projetos de implementação e desenvolvimento. Eu tenho que encontrar uma forma de fazer isso eu tenho que encontrar um caminho para fazer isso de forma inteligente. Eu tenho projetos selecionados. Gente, acabou o ano de 2023. Que projetos nós vamos fazer para 2024? A pergunta legítima, vai. É bom. O certo era eu ter um backlog de projetos que fosse capturado de uma forma dinâmica, tanto bottom-up, né? De baixo para cima, como top-down, que todos tenham condições de enxergar e identificar oportunidades. A gente fala tanto do Lean, eu sempre trago isso como exemplo e representação, como se o Lean tem como objetivo identificar desperdícios. Cada desperdício seria um monstro, ou um tipo de monstro, e cada colaborador tem óculos de realidade aumentada que identifica esses monstros espalhados pela organização. Aí eu tenho uma cultura Lean. E cada monstro é uma oportunidade de melhoria. Cada monstro encontrado é um potencial projeto. Só que eu tenho que ter a capacidade de capturar e absorver. Certo? Isso pode ser projeto de melhoria, pode ser oportunidade de inovação. Como eu trago essa oportunidade, essas bolinhas, esses monstrinhos para esse funil? E aí sim eu vou priorizar aquilo que é mais relevante. Tá? Quando a gente fala de divulgação, de indicadores, né, indicadores mensais são muito bons, ótimos. Mas hoje a gente tem ferramentas que nos permitem sinalizações de mais curto prazo, inclusive, em tempo real. E a gente começa a falar de digitalização, de transformação digital, inclusive, como mencionado pelo Clóvis aí, de inteligência artificial. Quais são as formas que a gente tem de enxergar quando um problema surge? Quando eu falo de botar os óculos, não é ficar andando pela fábrica, ou pela empresa, ou pelo escritório, procurando os monstrinhos. É ter sinais de que esses monstrinhos apareceram. Quando eu tenho um indicador que foge da condição normal, eu tenho que ser acionado, eu tenho que perceber isso o mais rápido possível, para poder agir em cima da oportunidade que vai surgir. Nós falamos de divulgação de eventos. Manda um e-mail para todo mundo dizendo que vai ter um encontro, um tollgate. Ou, olha, vocês foram convidados para o novo treinamento de Black Belt, tal. Isso é bom. Eu estou falando de um trabalho estruturado de endomarketing. Junto com a equipe de RH, junto com a equipe de marketing, que dê orientação, ferramentas, estrutura, apoio, para que isso seja divulgado e permeado pela empresa. Não pode ficar restrito a um grupinho lá, aquele pessoal que fez o black ou o green. Não é isso que é excelência operacional. É muito mais do que isso. Eu tenho que divulgar. E como que é feito esse trabalho de endomarketing? Isso precisa ser planejado, pensado, discutido. E vocês têm papel nisso, direto. Vamos lá. Projetos de certificação.
Isso todo mundo faz. Estou desenvolvendo um projeto e vou buscar a certificação com resultado, etc. e tal. A minha pergunta é, quais são os projetos pós-certificação? Quantas empresas certificam belts, que os belts fizeram aquele projeto durante o treinamento e não fizeram mais? Pararam naquele momento lá. Tá certo? Olha, estou fazendo o treinamento, estou desenvolvendo um projeto maravilhoso, estou super empolgado, né? Está dando um baita no resultado. Agora eu tenho uma nova onda. Novos belts. E os belts que se formaram? Esquecidos no limbo. Vocês querem desperdício maior do que esse? É um desperdício de conhecimento. Me dava tanto tempo para formar, para capacitar, para desenvolver, e o pessoal para no primeiro projeto. Isso é bom, certifiquei. Mas eu quero além. Eu quero além. Vamos lá. Crescimento controlado. Eu tô, lógico, né? Aquela coisa, bom, vamos lá, né? Não quero perder o controle. Pessoal, para isso se transformar em algo real, que mude a cultura da empresa, eu tenho que ter escalabilidade. Principalmente quando a gente fala de empresas de portes determinados. Tá certo? Eu falo de várias centenas ou milhares de colaboradores. Para chegar na ponta, eu tenho que ter uma estratégia. Não adianta ficar naquele grupinho lá, né, restrito. Eu tenho que encontrar ferramentas e estratégias para que a excelência operacional permeie a empresa inteira. E que todo mundo tenha os óculos para enxergar as oportunidades. E tenha as ferramentas corretas para fazer as melhorias. Ah, mas todo mundo vai ser black belt dentro da empresa? Óbvio que não, e vocês sabem disso. Mas eu estou falando de mudança de cultura. As pessoas, né, que estão lá na ponta precisam saber do que a gente está falando e do que se trata. Vamos lá. Gestão Excel, esse aqui estava até meio, né, já provocativo dentro do bom. Hoje a gente tem plataformas desenvolvidas, avançadas, cada vez que a gente abre, né, o computador, surgem novas propostas de plataformas que podem ser utilizadas, dinâmicas inteligentes, que vão ajudar a fazer essa gestão de uma forma digital, permitindo a escalabilidade. Porque as coisas estão integradas. Eu só vou escalar se eu tiver condições de escalar. E para ter condições de escalar, eu tenho que ter condições de gerenciar. E para eu ter condições de gerenciar, eu preciso encontrar ferramentas que me permitam ter essa gestão. Histórico de projetos. Gente, quantas vezes eu vi as empresas, assim, puxa, a gente já fez esse projeto, hein? Ou algo parecido. Vai buscar. Aí, quem que fez mesmo? Foi o fulano. Você tem aquele projeto? Você tem lá o que foi feito e tal? Gente, sim. Tá com o belt o projeto, né? A empresa perde o conhecimento. Simples assim. Eu não tenho o básico, muitas vezes, que é um depositório de projetos, mas a gente tem outras ferramentas mais inteligentes e viáveis para reconhecer aquilo que já foi desenvolvido. Muitas vezes eu me deparo com empresas que falam o seguinte: Márcio, de novo esse projeto? De novo? A gente já fez esse projeto há uns 5 anos. Fazer de novo? É possível fazer de novo o mesmo projeto? É. Por quê?
Porque surgem novas variáveis, porque o processo é dinâmico, porque eu, naquele momento, resolvi tratar de algumas variáveis mais relevantes, porque o mundo é dinâmico. Então, é legítimo eu revisitar um mesmo processo com um projeto similar depois de algum tempo. O que eu não quero é partir do zero. Então, eu tenho que usar as referências que eu já tenho. E muitas vezes, gente, replicar as oportunidades, pegar aquilo que a gente já fez aqui e levar para uma outra área, para uma outra região, algo que já foi feito e está lá pronto. Esse, então, em termos de desperdício, é gigantesco. E existe muito. Por quê? Falta de foco na gestão. Mas vocês têm que enxergar isso aqui. O desafio que eu estou trazendo para vocês é o desafio de enxergar a referência, para vocês poderem se estruturar e buscar o que é necessário. Vamos lá. Projetos concluídos e gestão de processos pós-projetos. O que acontece? Muitas vezes o pessoal fica tão ansioso para concluir um projeto que o famoso controlar do DMAIC, que é garantir que ele estará, né, sob monitoramento e acompanhamento, a gente apresenta as ferramentas de controle e não controla como tem que controlar. Isso sim é um problema, porque daqui a 2, 3 anos o indicador que tinha melhorado começa a dar sinais, né, de o piolho ressuscitado e começa a saltar novamente. E ele fala, não é possível. É possível. Por quê? Porque eu não estou fazendo a gestão adequada do pós-projeto. Então eu tenho que fazer uma gestão correta dos processos. Não é fácil, mas tem que ser feito. Eu sempre comento, gente, a diferença de um sistema de gestão integrado para as metodologias de excelência operacional. Para mim, né, uma ISO 9000, as ISOs são equivalentes ao Windows. E a excelência operacional é equivalente ao Office. Um é um sistema de gestão e outro são as ferramentas que eu utilizo. Certo? As coisas têm que estar integradas. Mas um dos resultados importantes da conclusão dos projetos é a retroalimentação do sistema de gestão. Se eu não fizer isso adequadamente, mais uma vez eu tenho mais um desperdício. Eu mostrei no slide anterior as trilhas. Nem tudo na vida é DMAIC. Mas é a metodologia que a gente aprendeu. Ótimo. Às vezes funciona muito bem. Mas às vezes é complexa demais para determinados tipos de problemas. Ou às vezes ela não é focada naquilo que deve. Por exemplo, quando eu tenho que criar algo novo. Estou falando de um novo projeto. Não é o DMAIC que eu vou utilizar, né? Então, eu preciso entender a característica de trilhas. O que remete para inovação, o que remete para melhorias incrementais, o que remete para um estudo detalhado de causas. Então, cada característica de projeto remete para um tipo de trilha. Vocês têm que ter domínio das trilhas. Mas, Márcio, a gente está no momento de implementação, a gente está com a bolinha lá no meio ainda. A gente não tem domínio de todas. Concordo. Então, vão devagar. Né? Consolidem aquelas que vocês estão utilizando hoje. Não tem problema. Isso faz sentido. Tá? Mas, vocês não podem perder a visão. A visão da referência. É isso que eu estou sinalizando. Em algum momento, você fala assim, mas começamos pequeno aqui, a gente está com a primeira turma, estamos formando a primeira turma de Yellow Belts, começando com, tranquilo, com projetos menores, tal, é uma fase de evolução. Faz sentido. Dá resultado? Já falei, dá resultado. E vai dar resultado. Todos os projetos vão terminar com... A maioria, sim. Né? Se for bem conduzido, sim. Um outro pode capotar,
não é isso que vai impactar no resultado da implementação. Mas o resultado geral, sim, vai impactar. Né? E por isso, a gente tem aqui, lá na situação de bom, apoio para as estratégias da empresa, ou seja, eu tenho excelência operacional como uma orientação. Fala assim, olha, eu tenho uma estratégia num determinado momento, melhorar os resultados logísticos, etc. Vou usar a excelência operacional para melhorar os resultados logísticos. Beleza. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que, na condição de referência, a excelência operacional é uma estratégia por si só. Óbvio que ela vai interagir com as outras estratégias, não tenham dúvida disso. É essencial. Mas ela deve ser uma estratégia da empresa. Se não estiver muito claro isso, né, meu calço de sustentação, ele vai dar uma tremidinha. Né? Não é estratégico, em qualquer momento alguém pode vir e falar assim, quer saber de uma coisa? Isso dá muito trabalho, isso é difícil, isso é complexo, nós não temos tempo para isso. Agora o nosso foco é execução. Agora nós temos que reduzir custo. Quanto mais clara estiver a visão, menor o risco de vir uma bomba como essa. Vocês falam de antifrágil, né? Vir um cisne negro para assombrar a empresa. Que tem que ser antifrágil, né? Aderência metodológica, foco na metodologia. Olha, tá tudo bonitinho, gente. Ó, os caras fizeram um DMAIC de livro. Parabéns. Mas não é esse o grande foco, né? O foco que eu tenho que ter é na cultura e no resultado. Como que eu estou mudando a cultura da empresa? Então, assim, como que eu escalo? Como que eu impacto? Como que eu realmente faço com que a empresa mude de patamar? Aquela bolinha, gente, quando ela começa a subir, significa nada mais, nada menos que mais conhecimento, mais, né, uma cultura disseminada e mais resultado. Mais resultado significa mais dinheiro. Mais dinheiro significa mais competitividade. Mais condições de fazer com que a empresa brigue pelas suas posições. No mercado tão competitivo que a gente tem. Isso é excelência operacional. E vocês, que estão lá no espelho, têm essa responsabilidade. Não percam a visão. Não percam a visão. Vocês têm que ter a visão. Se eu for resumir tudo isso que eu falei em 3 grandes iniciativas, eu diria que a gente tem aqui, para o caminho da referência, a governança, ou seja, como que eu administro e gerencio tudo isso que a gente falou. Eu tenho a escalabilidade e eu tenho a digitalização. Elas são componentes de tudo aquilo que a gente trouxe lá como referência. Essas são as grandes frentes para que uma empresa se torne uma referência. Para isso, nós teremos 3 palestras dedicadas, né, que serão feitas pela equipe da CETEC. Uma focada em governança, que é a palestra do Luiz Christoph. Uma que é de escalabilidade, que vai ser a palestra do José Goldfriend. E a de digitalização, que vai ser a palestra do Gilberto Strafati, o Giba. Nessas palestras a gente vai mergulhar com muito mais detalhes, né, no que significa cada uma dessas grandes iniciativas. Mas, acreditem, para a gente poder chegar num nível de excelência efetiva da operação, a gente vai ter que dar saltos. E muito mais do que força, gente. Muito, muito, muito mais importante do que força é a inteligência. E é óbvio, né? Vocês vão ter que trabalhar com inteligência.
persistência, foco, para poder fazer essa transformação. É algo simples? Não é. É divertido? Muito. Traz resultado? Demais. Faz com que todos se desenvolvam? Maravilhoso. Com certeza. Mas não é fácil. É um desafio permanente. Né? Mas, a última mensagem que eu quero passar para vocês. Não percam a visão. Vocês têm que enxergar onde está aquela bandeira. Senão, o desenvolvimento do trabalho que vocês vão fazer, ele acaba sendo míope. Ah, mas Márcio, eu vou ter uma certa frustração, porque como que eu convenço a minha liderança que eles têm que patrocinar? Vocês têm que ter um dos fundamentos principais do Deming, tá certo? Constância de propósito. Essa é a essência. Então, vocês têm a visão, vocês vão, né, fazer os trabalhos necessários e, gradativamente, com um importante endomarketing, mostrando os resultados, uma coisa fomenta a outra dentro daqueles 15 pontos. Uma alimenta a outra. Isso que é o legal da história. Elas não são independentes. Elas são interdependentes. E eu tenho certeza que se vocês forem trazer, a gente vai encontrar muito mais do que 15 pontos. Só alguns que a gente identificou, né? E priorizou. Mas tem muito mais do que isso. Agora, o objetivo é, de fato, fazer com que a pedra suba e não caia, porque nenhum de nós quer ser o Sísifo. Certo? Eu não quero sofrer e ficar levando a pedra de novo lá para cima todas as vezes. É muito sofrido, né? Certo? Então, curtam a jornada, divirtam-se, aproveitem essa jornada, porque ela é muito legal, ela é muito divertida. Né? Mas, foquem naquilo que vocês precisam focar e não tenham uma visão míope, né, enxergando apenas o próximo passo. Saibam o que é a referência. Beleza? Pessoal, queria saber o seguinte. Alguma dúvida com relação ao que a gente falou aqui? A gente falou sobre protagonismo, hein? Não percam o protagonismo. Nenhuma dúvida? Bom, isso é sinal que ainda é cedo. Né? Tá todo mundo acordando. A gente estará aqui, né, no stand à disposição de vocês. Inclusive vai ter depois um mini quiz para o pessoal ir lá e avaliar, fazer um mini assessment também. Então a gente está à disposição de vocês no nosso stand. E eu queria, por fim, né, a gente está numa rua muito importante e vivendo momentos sombrios, né, desejar a todos vocês paz e muito sucesso na jornada de vocês. Muito obrigado, gente.